Ah lá, socialista de iPhone. Vai pra Cuba! É contra o capitalismo, né? Ah, foi a merda, né, gente? Eu não vou responder. Mentira, gente! Eu vou responder sim. Inclusive, até você de humanas vai entender o tanto de cálculo que eu vou colocar aqui hoje. E sim, precisamos aprender a calcular também. Não decepcionem Karl Marx. Inclusive, você que conhece meu vídeo, aí o vídeo 1, Lendo o Capital com Dimitra. Pois bem, esse vídeo vai te ajudar a desembolar algumas coisas caso você esteja lendo. E eu juro que terminarei os 23 vídeos restantes. Mas vamos lá. Vocês sabiam que se o iPhone fosse fabricado nos Estados Unidos, hoje ele custaria $30 mil? Pois bem, $30 mil. E o vídeo de hoje é sobre isso. Mas antes temos aqueles recadinhos de sempre, né? Aproveite, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus e suas camaradas, me siga em todas as redes, que é Dimitra Vulcana, ouça o nosso podcast, que é Hora Queer, e apoie o nosso projeto em apoia.se/Hora Queer. É com esse dinheiro que a gente paga os custos para manter o canal e o nosso podcast chamado Hora Queer. Doutora Drag! E, gente, o tema de hoje é socialista de iPhone. Bem, sim, não. Isso aqui é uma análise marxista do iPhone. Esse é um vídeo para você que já entende essa falácia de socialista de iPhone e quer entender mais. Mas se você não entende, porque não faz sentido, né, quando a direita fica gritando isso, eu tenho duas dicas para vocês antes de ver esses vídeos. Assistam ao vídeo da Sabrina Fernandes, que eu vou deixar aqui, e também da Laura Sabino, que eu vou deixar aqui também para vocês. Antes de começar o vídeo de hoje, eu já deixo aí para você também pegar a caneta, papel, porque tem número, né? Pois esse vai ser um pouco longo, inclusive, um vídeo longo, mas vai ser muito interessante. Se vocês já assistiram ao vídeo da Laura Sabino e da Sabrina Fernandes, vem aqui agora que a gente vai fazer uma análise da taxa de exploração. Porque todo mundo acha que nós, marxistas, queremos o quê? Ir lá para o século XIX, né? Não precisa de iPhone, não precisa de nada. Não é bem assim. Então eu quero que todo mundo coloquem comigo aí a lente do materialismo histórico, dialético, que hoje nós vamos desenhar o capital para vocês, mostrando a taxa de exploração presente no iPhone. Esse vídeo, na verdade, não é para defender para que todos tenham um iPhone. O debate está longe de ser sobre isso. Hoje eu vou explicar para vocês como podemos, cientificamente, lembra? Materialismo, histórico, dialético. Cientificamente a gente pode medir a taxa de exploração presente no processo de produção e circulação de um iPhone. O que eu vou mostrar para vocês é o quanto as trabalhadoras e os trabalhadores eles estão entregando de riqueza produzida todo ano. E spoiler, gente, eu estou falando aqui de uma taxa de exploração de 2.458%. A fonte desse vídeo de hoje, além do capital, é essa que eu vou deixar aqui para vocês, que é de onde eu tirei esse valor de 2.458%. Primeiro eu vou jogar alguns números aqui e mais à frente eu vou explicar os conceitos, então não se desespere. Só para você saber, um iPhone ele tem $24,55 de capital variável e um mais valor de $603,56. O capital constante, pode ficar calmo, viu? É de $370,89. E o modelo do iPhone X, na época desta análise, que é de 2019, custava $999 em média. Você que está vendo isso aí e não sabe os conceitos do que eu estou falando, pode ficar tranquilo, que é isso que vamos fazer hoje. E como vocês estão vendo aí na imagem, a taxa de exploração nesse exemplo é 25 vezes a taxa de exploração que Marx, lá no Capital, demonstrou em 1867. Estamos dizendo que as trabalhadoras e trabalhadores que produzem o nosso iPhone no século XXI são 25 vezes mais explorados que os trabalhadores têxteis na Inglaterra do século XIX. O capitalismo, gente, ele cresceu muito de lá para cá e também se modificou pelo processo que a gente chama de globalização. Mas vamos aos pontos principais desse vídeo para que a gente entenda e compreenda os conceitos que eu acabei de jogar aí para vocês. Esse relatório do Instituto Tricontinental,
ele faz um apanhado bom, porque primeiro ele traz um pouco de história lá do que o Marx, né, pensava sobre, por exemplo, a luta por melhores salários. Depois ele conta, por exemplo, como Obama falhou miseravelmente na tentativa de levar empregos para os Estados Unidos, ao tentar ali negociar com o pessoal do Vale do Silício, né, inclusive até o próprio Steve Jobs. E após isso, a gente consegue entender no relatório como foi exposto a evolução do sistema capitalista, ou seja, aquele modelo de uma fábrica localizada num lugar, lá igual Marx mostrou lá no século XIX e perdurou até por volta dos anos 60, não existe mais. Hoje temos a cadeia produtiva global, impulsionada a partir do desenvolvimento dos satélites, da internet e também dos sistemas logísticos eficientes, tomou essa proporção que a gente tem. Isso tudo parece bem promissor para a humanidade. E mas também possibilitou uma maior exploração da classe trabalhadora ao redor do mundo, especialmente na periferia do sistema capitalista. Marx e Engels nunca estiveram tão certos quando eles disseram trabalhadores de todo o mundo, univos. Esta evolução tecnológica possibilitou que as empresas pudessem dividir a fábrica em vários locais do planeta, de preferência o mais próximo das matérias-primas e mão de obra barata e qualificada. Mesmo com o processo de produção fragmentado pelos continentes, as empresas controlam todo o processo por meio de gerenciamento integrado de dados sobre produção, transporte e estoques. Sistemas logísticos eficientes e melhores técnicas de transporte garantem que os componentes e produtos possam se movimentar rapidamente. O iPhone é produzido assim. Várias peças sendo produzidas ou matérias-primas sendo usadas ao longo do globo. Coincidentemente, eu dou aula sobre isso, né? Sistemas de gestão eficientes, como o just-in-time, ou seja, aquele sistema que tenta manter os estoques em níveis mínimos possíveis, mas lá na literatura liberal a gente só fala das possibilidades de maximização de lucros sem questionar nunca a exploração do trabalhador. Então, como por exemplo, as condições de que os trabalhadores são submetidos, por exemplo, na cadeia produtiva global é uma coisa de assustar. Mas você vai ver liberal falando mal somente da China. E é um problema global. Inclusive, não querem falar mal de Steve Jobs. Enfim, essa galera só foca num local e o problema é global. Nesse processo, inclusive, acaba que as empresas, de certo modo, elas não produzem quase nada. Porque está tudo ao longo da cadeia, né? Elas produzem a marca. Agora, a gente entra nos termos que precisamos explicar sobre o iPhone e a taxa de exploração. Olha só, após os anos 70, aquela crise do modelo taylorista, fordista, né? A resposta a uma das crises do capitalismo foi o modelo que a gente conhece como just-in-time, lá no Japão, que eu falei agora há pouco. Ou seja, aquela parada sobre os estoques mínimos possíveis, mas eles também tinham que estar disponíveis no tempo certo. Então eu preciso que vocês entendam que essa é uma das estratégias utilizadas para reduzir o custo e aumentar os lucros. Mas para as empresas conseguirem isso, outros fatores também estiveram associados ao que a gente vai chamar de sucesso do modelo de produção. Mecanização, tecnologias novas, publicidade, gerenciamento da marca, maior participação no mercado e por aí vai. Esse é um material, inclusive, super interessante para você, estudante de administração, que tem dificuldade de entender a essência das coisas. Olha só, vocês pautam a vida de vocês apenas pela aparência. E o marxismo, ele é científico, e a ideia aqui é entendermos o que é a aparência e a essência. Então, colocando em termos marxistas, o que as empresas fazem é aumentar a razão, capital, trabalho. Eu vou desenvolver isso bem direitinho para vocês. Isso faz com que o custo unitário de cada peça seja reduzido. Como isso acontece? Marx explica que o capitalista tem que investir em capital constante. Lembra que eu disse lá atrás sobre isso? Pois bem, é agora que precisamos entender sobre o que é capital constante e o que é capital variável. Marx dizia que o capitalista, investindo mais em capital constante e menos em capital variável, que tem a ver com a força de trabalho, ele poderá ter mais competitividade no mercado por meio de mais produtividade e maiores lucros. Por que isso, Dimitra? De certa forma, o que vai acontecer é que o capitalista ele vai diluir os seus custos por peça,
Vocês vão entender melhor isso ao longo dessa explicação de hoje, inclusive. O capital constante, no caso, já é composto de 2 tipos de capitais que comumente vemos em gestão da produção, que é o capital fixo, máquinas, na verdade, desculpa, e o capital circulante, que são as matérias-primas. Por isso que isso diluindo vai dar um menor custo unitário. Mais peças, menor custo unitário, ok? Já o capital variável, ele é o custo da contratação da força de trabalho. Com esses valores, nós podemos medir a taxa de exploração do trabalhador, numa visão marxista. No relatório lá também existe um debate sobre a queda da taxa de lucro no longo prazo, com essa dinâmica que eu acabei de explicar para vocês. Mas eu não vou focar nisso, mas é um debate que eu acho que eu preciso voltar algum dia. Até aqui, o que eu espero de vocês é o seguinte, que vocês pelo menos saibam o que é capital constante, que eu acabei de falar, e capital variável. E aí, outros termos que vocês precisam entender para além da vida, né, depois desse vídeo também, é mercadoria, valor de uso, valor de troca. Para isso, você poderá assistir a esse vídeo que eu vou deixar aqui em cima para você, que é o vídeo 1 do Lendo Capital com Dimitra Vulcana, ok? Mas então, voltando às questões de capital constante que eu disse, que é composto de matérias-primas, máquinas, etc., a gente precisa falar também sobre a hipocrisia dos liberais. Eles bradam para todo lado que querem Estado mínimo, por exemplo. Mas a gente sabe que na prática não é bem assim. Pois bem, a propriedade intelectual existente no iPhone é um desses casos. Todo mundo imagina que a Apple fez o trabalho de criar as tecnologias e logo ela teria a propriedade intelectual, né? Bullshit. E se eu te contar que quase todas as tecnologias que compõem o iPhone, no caso, a internet, os sistemas de GPS, a tela de toque, o sistema ativado por voz, que é a Siri, né? Foram todos desenvolvidos quase inteiramente com dinheiro público dado a universidades e laboratórios de pesquisa. Ou seja, vejam só, a Apple usou tecnologias desenvolvidas pelo poder público para produzir o iPhone. O Estado permitiu que empresas privadas ficassem com a propriedade intelectual dessas tecnologias. Os lucros dessas inovações financiadas pelo poder público foram e continuam indo para mãos privadas. A falta que um comunismo faz, né, minha filha? É basicamente isso. E aí o que acontece? Empresas como a Foxconn, que fabricam algumas partes do iPhone, elas não podem, por exemplo, parar de trabalhar com a Apple e vender seu próprio iPhone. Isso por causa da propriedade intelectual que foi feita com dinheiro público. Fica aí a pergunta, quem merece lucrar com a tecnologia financiada pelo setor público? Gente, vocês que estão assistindo isso aqui, se você até agora não consegue se revoltar com isso, se revolte então com as questões pelo menos humanitárias que eu vou falar aqui para vocês. Ainda sobre esse capital constante, que vocês já entenderam e eu espero, ele é composto de matérias-primas, né? E aí nós temos essa seguinte lista aí que eu vou colocar para vocês de matérias-primas. Olha só, só para vocês saberem, relatórios de instituições como a Unicef e a Anistia Internacional, esses relatórios revelaram que os fornecedores da Apple usam mão de obra infantil na República Democrática do Congo. E isso ocorre, gente, com mais ou menos 40 mil crianças que estão trabalhando ali em condições perigosas nas minas. As crianças trabalham 12 horas por dia, precisam carregar cargas pesadas por $1 a $2 por dia. Além disso, o trabalho infantil é trabalho forçado. O que ocorre? A verdade é que as empresas de mineração sabem o custo de trazer esses minerais raros da terra e é aí que entram os grupos de milícia que forçam trabalhadores a descer nas minas por meio de ameaça mesmo, na base do cano. Essa é atualmente uma visão muito comum na África Central. Essas formas de disciplina de trabalho, elas trazem elementos, inclusive, essenciais para a gente ter esse iPhone e outros aparelhos eletrônicos, né, desculpa. E eles ainda são tratados como partes descartáveis da cadeia global de produção. No papel, a aparência para os liberais é tudo bonitinho, mas a gente sabe que não é bem assim. E isso não vale somente para a Apple. Olha só, é o sistema todo que rege nossas vidas, que é o capitalismo. E eu vou ler isso aqui para vocês. A Apple acredita que todos os trabalhadores em nossa cadeia de fornecimento merecem um ambiente de trabalho justo e ético.
trabalhadores devem ser tratados com maior dignidade e respeito. E os fornecedores da Apple devem respeitar os mais altos padrões de direitos humanos. Depois disso, vamos finalizar os nossos cálculos aqui, porque a gente sabe que a aparência e a essência falham, né? Começando com o preço de venda do iPhone X nos Estados Unidos, que é $999, segundo lá o Instituto, né? É algo aproximado do total incorporado na mercadoria. Marx dizia que em qualquer mercadoria produzida em um processo capitalista, a massa de valores incorporados contém 3 partes de valor: capital constante, capital variável e mais valor. Você já sabe 2 elementos daqui. Portanto, devemos estimar o valor desses segmentos no valor total do iPhone X. Para o capital constante, nós temos o seguinte, mas antes eu vou projetar essa tela aqui para vocês enquanto eu falo. Vocês estão vendo aí na tela o iPhone X e o iPhone XS. Os preços totais dos componentes desses 2 modelos são respectivamente aí $453. Eu vou pedir para poder apontar aí para vocês, e $395,44. A primeira barra nas colunas aí, no entanto, inclui o custo de teste e montagem, materiais de apoio também. E vocês vão reparar aí na imagem que tem um erro de digitação. Na legenda está escrito texto no lugar de teste, mas não muda muita coisa não, viu, gente? E seguindo aí o raciocínio do Instituto, eles dizem que isso confunde os dados para as distinções analíticas feitas por Marx. Por exemplo, testar, montar, pertence ao que a gente chama de capital variável. E por que isso? A gente tem que pensar que a força de trabalho deve ser comprada para executar essas tarefas. Mas material de apoio é apenas outra parte das matérias-primas. E essa sim pertence ao capital constante. O pessoal do Instituto, para facilitar o entendimento nosso, eles excluíram, na verdade, essa parte do item superior da estimativa do capital constante. Assim, o valor, na verdade, do capital constante vai ser de 370,89. Ou seja, pega a coluna aí do iPhone X e subtrai 395,45 menos o 24,55, teremos o 370,89. Teríamos, né? Porque vocês vão perceber que tem um errinho aí de um centavo, na verdade. Isso porque no relatório o texto diz um dado e o gráfico diz outro. Mas pega a visão e vamos seguindo. Porque eu acho que é algo que faltou só aquela revisãozinha que toda revisão marota consegue resolver. Agora voltemos aqui para aquela imagem do iPhone com os valores. Vocês já entenderam aí que o CC é capital constante e é 370,89. Já os 24,55 é o capital variável. E aí o negócio fica mais complexo um pouco. Isso porque temos o problema da confidencialidade da Apple. Ela não divulga dados sobre salários. E ainda temos 2 problemas adicionais a esses dados. As afirmações sobre as despesas da Apple com a pesquisa inicial e o design do iPhone são incompletas. O pessoal do Instituto, eles disseram que talvez a pesquisa inicial e os custos com design possam estar assim ignorados, isso porque podem ter sido diluídos. Vou explicar para vocês. Como assim vai diluir esse custo aí ao longo dos anos em diferentes modelos de iPhone? Imaginem comigo aqui, gastaram 1 milhão e venderam 1 milhão de iPhones, né? 1 milhão de aparelhos. Então deu R$1. Agora imagine o tanto de aparelho que já venderam. Então aquele custo inicial já foi diluído, isso é diluir o custo. E essa foi a premissa deles no cálculo. O problema 2, que eles também admitem, olha só, é que o pessoal do Instituto não teve dados claros sobre as diferenças salariais entre os trabalhadores que produzem diferentes componentes do iPhone em diferentes países. Essa diferença salarial, ela pode ser ignorada, segundo eles, porque a maioria das empresas que produz componentes para o iPhone está localizada em áreas onde não há uma diferença salarial substancial. O que o pessoal fez foi estimar a massa salarial com base na parte de produção e deixaram de lado a área de extração de matérias-primas. Isso fez com que eles superestimassem e não diminuíssem a massa salarial. Ou seja, pode ser que a taxa de exploração seja menor que 2.458%. Como calcular a taxa de exploração? A gente pega o mais valor e divide pelo capital variável, como vocês veem na tela também.
O trabalhador hoje ele é muito mais explorado do que na época de Marx, o que é muito triste. O que significa esse percentual? É que uma pequena parte é a necessária para pagar o salário dos trabalhadores, que é o que garante a subsistência deles, que é, como eu já expliquei, um salário desumano. Então, quanto maior a taxa de exploração, maior o aumento da riqueza do capital por meio do trabalho realizado pelas trabalhadoras e trabalhadores. A maior parte do dia das trabalhadoras e dos trabalhadores é para enriquecer o capitalista. E não, você aí que comprou um iPhone, você não é um capitalista, pois você não é dono desses meios de produção. Isso é um próximo papo nosso que poderia pensar, né, sobre consumo consciente, no capitalismo, como que funcionam essas coisas. Enfim, isso não é para hoje e eu espero que vocês, meus queridinhos de humanas, tenham entendido esse vídeo. Beijos e qualquer coisa, deixa aqui seu comentário pra gente tirar sua dúvida, tá bom? Bye!